Momentos de compañerismo para espiritual compartilhar os momentos alrededor de de la companhierismo palabra de espiritual Dios ao redor da palavra y de ver este Deus misterio e ver este mistério de la da plenitud plenitude de los gentiles, dos de la cual gentios, nos habla San na Pablo qual nos fala São en su Paulo carta a los em sua Romanos, carta aos capítulo Romanos, 11, capítulo 11, versos 25 versículo 25 en em adelante diante, al 28 ao o 28 29, ou donde 29, dice: onde diz: porque no quiero, porque não quero, irmãos, que ignoréis porque não este quero, misterio, irmãos, que para que ignoreis no este mistério, seáis arrogantes en para que cuanto não a vosotros sejais mismos, arrogantes que quanto ha vós mesmos, acontecido a Israel que o endurecimento vem em parte en sobre parte, Israel, hasta que haya entrado la plenitud até que haja de los entrado a gentiles. plenitude dos Y gentios. luego todo Israel será E assim salvo, todo como Israel será está salvo, escrito: como está escrito. vendrá de Sión el libertador, Virá de que Sião o apartará libertador, de Jacob que la apartará impiedad. de Jacó a Y este será mi impiedade. pacto con E este ellos será meu cuando pacto yo com eles, quando quite eu sus tirar os pecados. seus pecados. Así que, Assim en que, cuanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, são muito amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Que Deus abençoe nossos corações com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assentos, tenham a bondade. O mistério da plenitude dos gentios. Foi um mistério. O porquê o povo hebreu rejeitou a Cristo. E até depois de rejeitar a Cristo, seu Rei e Messias, vejam vocês, soube que tinha ressuscitado os sacerdotes, e os sumos sacerdotes souberam que tinha ressuscitado, porque os soldados foram a eles e disseram que tinha ressuscitado. E vejam vocês, entretanto, o povo hebreu não creu em Cristo, não creu que Jesus é seu Rei e Messias. E este é um mistério grande, porque o povo hebreu esteve esperando a vinda do Messias e já veio 2000 anos atrás e não receberam. Mas na segunda vinda de Cristo, sim, o receberão. Na primeira vinda de Cristo foi como o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo e realizando assim sua obra de redenção, pagando o preço da redenção para voltar tudo à vida eterna. E agora era necessário que o povo hebreu rejeitasse Cristo em sua primeira vinda e estivesse cego à primeira vinda de Cristo para que desse lugar ao cumprimento da morte de Cristo na cruz do Calvário e se pagasse o preço da redenção. Porque se o povo hebreu recebesse Cristo como seu Salvador e Cristo não morresse, Cristo disse: se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica sozinho. Por quê? Porque não podia pagar o preço da redenção, não podia nos redimir. Portanto, todo ser humano tinha que morrer, exceto Jesus. Mas quando o povo hebreu foi cegado, o povo hebreu pediu a morte de Cristo, ele foi concedida pelo Império Romano. E o Império Romano crucificou a Cristo a pedido do povo hebreu. E o que parecia ser uma derrota para Jesus Cristo era uma grande vitória, porque estava realizando o pagamento da redenção ali na cruz do Calvário. E assim, ele estava redimindo todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E estava realizando esta redenção, sem a qual não há vida eterna. Agora, encontramos que o povo hebreu ainda permanece cego como nação e permanece sob a religião hebraica chamada judaísmo, dada por Moisés. E não se percebeu que uma nova dispensação começou nos dias de Jesus, chamada a dispensação da graça.
e seu mensageiro foi Jesus. Mas não percebeu este grande mistério desse entrelace que houve naqueles dias de uma nova dispensação, a dispensação da graça com a dispensação da lei. E tudo isso esteve acontecendo e o povo hebreu esteve cego, ignorantes a este mistério do reino de Deus que se esteve realizando neste planeta Terra. Mas vejam vocês, o apóstolo São Paulo, sendo um hebreu muito educado, também estava, quando tinha o nome de Saulo, também estava perseguindo todos os cristãos, sem perceber que estava perseguindo o caminho de Deus e os que estavam no caminho de Deus. Consequentemente, estava perseguindo a Cristo. E Cristo apareceu-lhe e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, sabendo que aquela luz que lhe apareceu era a mesma luz que tinha aparecido ao profeta Moisés, ele havia dito: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Lhe pergunta: Senhor, quem és? E ele lhes diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora aqui Paulo, vendo que agora a coluna de fogo se identifica com o nome Jesus, lhe disse: Senhor, que é Elohim, o que queres que eu faça? Reconheceu a Jesus como seu Senhor, como seu Deus, como seu Rei, como seu tudo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o anjo de Jeová, ou anjo do pacto. E agora, São Paulo se torna um servo de Cristo, pelo qual é perseguido, tratou de levar a mensagem do Evangelho da Graça ao povo hebreu, e o rejeitaram, e se voltou aos gentios, dizendo que aos gentios tinha sido enviado. E os judeus ficaram muito furiosos com ele, mas os gentios ficaram muito contentes quando escutaram estas palavras do apóstolo São Paulo. E diz a Escritura, no livro dos Atos, capítulo 13, versículos 46 ao 49, então Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se o pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou, dizendo: Te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se regozijavam, se glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Agora vejam como creram todos os ordenados para a vida eterna. Por quê? Porque Deus estava colocando seus escolhidos, seus filhos, entre os gentios. E de vez em quando aparecia algum filho ou filha de Deus no meio do povo hebreu que cria no Evangelho e recebia o Espírito de Cristo e, consequentemente, entrava no corpo místico de Cristo, ou seja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está representada neste diagrama que o reverendo William Marion Branham usou nas mensagens: a estatura de um homem perfeito e as 7 etapas ou eras da igreja gentia, onde encontramos aqui o tempo apostólico e depois o apóstolo São Paulo na primeira era, depois a Irineu na segunda era, depois Martim na terceira era, depois Colombo na quarta era, depois Lutero na quinta era, depois Wesley na sexta era e depois o reverendo William Marion Branham, que é o Elias que teria que vir com o espírito e virtude de Elias. Esse é o Elias que havia de vir precursando a segunda vinda de Cristo. Agora, esse também é o mensageiro da 7ª etapa ou era da igreja gentia. Estas etapas se cumpriram em diferentes nações e continentes, como por exemplo, a primeira era se cumpriu na Ásia Menor e seu mensageiro foi São Paulo. A segunda se cumpriu
na Europa, no território da França, e seu mensageiro foi Irineu. A terceira se cumpriu na Hungria e França, e seu mensageiro foi Martim. A quarta se cumpriu na Irlanda e na Escócia, e seu mensageiro foi Colombo. A quinta se cumpriu na Alemanha, e seu mensageiro foi Lutero. A sexta se cumpriu na Inglaterra, e seu mensageiro foi Wesley. E a sétima se cumpriu na América do Norte, e seu mensageiro foi o reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda de Cristo e profeta mensageiro enviado com o espírito e virtude de Elias no último dia, na quarta manifestação do ministério de Elias. E agora, vejam como para cada era houve um território onde se cumpriu, e desde esse território se estendeu a mensagem para outras nações. E vejam como Deus chamou e juntou os seus escolhidos em cada uma destas eras sob o ministério que manifestou através de cada um desses anjos mensageiros, os quais tipificam os mensageiros dispensacionais também. Nos mensageiros de eras se representam os mensageiros dispensacionais. Por exemplo, temos a São Paulo representando na primeira era da igreja gentia, representa ou reflete o profeta mensageiro da primeira dispensação, que foi Adão. Depois encontramos que para o tempo, vejam vocês, de Adão se cumpriu a primeira parte, ou a primeira parte do programa divino, e nas festas que o povo hebreu tinha. A primeira festa era a festa da Páscoa, e foi em Gênesis onde primeiro apareceu um animalzinho sacrificado para dar vestimentas a Adão e a Eva. E é no livro de Gênesis onde encontramos que os diferentes profetas de Deus utilizavam sacrifícios de animaizinhos pelo pecado para cobrir o pecado. Vejam vocês, depois, a segunda era da igreja gentia representa também, reflete a segunda dispensação. Agora, a primeira dispensação foi a inocência, e Adão foi seu mensageiro dispensacional. A segunda dispensação foi a consciência, e Sete foi seu mensageiro. E isso refletiu também nas eras da igreja gentia, a segunda era da igreja gentia, Esmirna e seu mensageiro Irineu. Depois, vejam vocês, em cada era um reflexo de cada uma destas festas. Depois encontramos, para a terceira era, a Martim na era de Pérgamo, e está refletindo o terceiro mensageiro dispensacional, que foi Noé, o mensageiro da dispensação do governo humano. E está se refletindo aí ou ali, vejam vocês, a terceira festa. Depois encontramos a era de Tiatira, que é a quarta era, seu mensageiro Colombo, o qual está refletindo ao mensageiro da quarta dispensação, que é Abraão, e a dispensação da promessa. Depois temos a quinta era, que é a era de Sardes, e seu mensageiro foi Lutero, representando ou refletindo-se a quinta dispensação, que é a dispensação da lei, e seu mensageiro foi Moisés. Houve, vejam vocês, assim como as 7 dispensações, houve 7 eras durante a dispensação da graça e também durante a dispensação da lei. E agora,
Vejam vocês, Wesley e a era de Filadélfia, a sexta era, refletindo a dispensação da graça e seu mensageiro Jesus. E vejam vocês como encontramos na quinta dispensação a festa da expiação manifestada, porque Cristo é também nossa expiação, como também é nossa Páscoa. Agora vejam como depois vem a era de Laodiceia e seu mensageiro, o reverendo William Marion Branham, e está refletindo ao mensageiro da dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus Cristo no último dia estaria manifestado. E na era de Laodiceia, a sétima era da igreja gentia, se reflete a festa dos tabernáculos, porque a sétima era da igreja gentia e reflete a sétima dispensação, a dispensação do reino. Portanto, todas as coisas que vão estar na dispensação do reino, primeiro são refletidas nessa sétima era e no mensageiro dessa sétima era, o reverendo William Marion Branham. Por isso vocês encontrarão que muitas coisas que foram ditas pelo reverendo William Marion Branham, que ele ia fazer, ou que Deus ia cumprir sobre seu ministério, depois passou o tempo e não se cumpriram. E o que acontece? Terá falhado a visão profética do reverendo William Marion Branham? Não. É como quando o salmista disse: transpassaram-me as mãos e os pés, poderia contar todos os meus ossos. Foi que falhou o profeta quando disse isso e não se cumpriu nele? Não falhou, mas que estava profetizando o que viria mais adiante e se cumpriria no Messias, no meio do povo hebreu. E assim também encontramos esses reflexos ou estas profecias que foram faladas por meio do reverendo William Marion Branham, e muitas pessoas pensaram que essas coisas iam se cumprir nele, mas estava se refletindo nele a sétima dispensação. E no mensageiro da sétima dispensação se cumpririam estas coisas que foram refletidas no reverendo William Marion Branham. Por exemplo, a terceira etapa, e essa manifestação da palavra falada, da palavra criadora falada, para ser manifestada, onde grandes coisas estarão acontecendo, coisas que foram somente mostradas como uma amostra. Foi dada como uma amostra por meio do reverendo William Marion Branham, em alguns casos, mas ele disse que esta etapa, a terceira etapa, estará manifestada em toda a sua plenitude mais adiante. Isto é, para a manifestação do Espírito de Cristo, para a manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo por meio do profeta da dispensação do reino. E na dispensação do reino e por meio do profeta da dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, Cristo irá cumprindo todas as coisas correspondentes à dispensação do reino em uma forma progressiva. Não poderá ninguém forçar a situação para que algo aconteça antes de tempo, mas que cada coisa acontecerá no tempo determinado por Deus e na ordem estabelecida por Deus. O que é primeiro é primeiro e o que é depois é depois. Agora, algumas pessoas poderão dizer: eu quero ver isso que foi dito que viria, essa manifestação poderosa, onde a palavra estará sendo falada e até membros do corpo que lhe faltam às pessoas sairão nesse momento. Isso virá, mas isso é para o final. Antes disso, há certas etapas que têm que ser cumpridas e os escolhidos têm que ser chamados e juntados e colocados no corpo místico de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. E quem quiser ver estas coisas acontecendo é um bom espectador para esse tempo, mas não poderá ser um membro dos que estarão nessa etapa, como parte do corpo místico de Cristo e parte do anjo mensageiro de Jesus Cristo,
e que estarão trabalhando com ele nesses trabalhos. Uma coisa é ser um espectador e outra coisa ser o ator ou os atores da peça correspondente a esse tempo. Agora, podemos ver que quando ocorrer esta etapa, Deus estará estremecendo o mundo inteiro, como nunca antes o tinha estremecido, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estamos vivos seremos transformados, e estaremos aqui de 30 a 40 dias, e grandes coisas estarão acontecendo, e já terá entrado a plenitude dos gentios, já terá entrado até o último dos escolhidos de Deus. Ou seja, que quando chegar ao topo esta etapa, esta terceira etapa, já não haverá oportunidade para chamados para serem parte do corpo místico de Cristo, porque já se completou o número dos escolhidos e a plenitude dos gentios entrou no corpo místico de Cristo. Porque a plenitude dos gentios é todos os escolhidos de Deus escritos no livro da vida do Cordeiro, os membros do corpo místico de Cristo, entrando ao corpo místico de Cristo. E quando a plenitude dos gentios entre, então todo Israel será salvo. Ou seja, que a oportunidade para o povo hebreu vem depois que se completar o número dos escolhidos dentre os gentios. Porque quando se completar o número dos escolhidos dentre os gentios, então virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos, e estaremos com corpos eternos aqui na terra, e haverá uma temporada de 30 a 40 dias com os escolhidos de Deus aqui na terra, com corpos eternos. E o que acontecerá nesses dias? Se com um foi estremecido todo Israel e a política daquele tempo, como será com milhões de escolhidos de Deus das eras passadas e da nossa era, com corpos eternos? Não haverá limitações quanto às coisas que estarão acontecendo. O mundo será estremecido completamente. E todos estarão sob a direção de Jesus Cristo e Espírito Santo, por meio do mensageiro da dispensação do reino. Ou seja, sob esse ministério será que virão esses grandes acontecimentos. Assim o diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Ele disse que os grandes milagres e sinais pelos quais muitas pessoas estão esperando ocorrem sob Moisés e Elias, sob os ministérios de Moisés e Elias, que estarão manifestados no anjo de Jesus Cristo. Será que esses grandes eventos serão cumpridos? E, consequentemente, os grandes eventos que foram vistos sob a visão da carpa serão cumpridos sob o ministério de Moisés e Elias. E os grandes eventos que foram prometidos para serem manifestados pela palavra criadora falada serão cumpridos sob o ministério de Moisés e Elias, porque nos ministérios de Moisés e Elias sendo cumpridos na terra no último dia, por meio do Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, que estas grandes coisas acontecerão, quando os escolhidos já tiverem sido chamados e juntados e tenham entrado à plenitude dos gentios, para depois ser chamada a atenção ao povo hebreu, que no último dia verá Cristo manifestado em sua igreja, o verá manifestado em todo o seu poder, verá a palavra criadora sendo falada e grandes eventos acontecendo. Mas vejam vocês, isto será para quando já a plenitude dos gentios tiver entrado, ou seja, para quando todos os escolhidos tiverem sido chamados e juntados. Enquanto isso, por meio da palavra criadora falada, estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, por meio da pregação do Evangelho do Reino, chegando a todos os escolhidos de Deus. Agora, podemos ver que o povo hebreu sim crerá em Jesus Cristo, porque ele crerá na segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra
de reclamação. O verá vindo com seu rosto como sol, ou seja, o verá vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o rosto do Senhor como sol resplandecendo representa a vinda de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o sol é o astro-rei e Jesus Cristo em sua segunda vinda vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei de Israel e o Rei do mundo inteiro, e o Rei da sexta dimensão, e o Rei da sétima dimensão também. Ele é Rei dos Reis, Rei Deus, Rei Teofania e Rei Jesus. E agora, este mistério da restauração do povo hebreu, depois que tiver entrado a plenitude dos gentios, vejam vocês, é para ser cumprido neste tempo final. Enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo não estiver completa aqui, ou seja, não estiver todo membro do corpo místico de Cristo, escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, não esteja chamado e juntado aqui na era da pedra angular, porque nestas eras já houve o chamado e foram recolhidos os escolhidos, e agora está sendo fazendo o recolhido dos escolhidos aqui na era da pedra angular. E quando se completar o número que corresponde à era da pedra angular, se completou o corpo místico de Cristo, se completou a igreja do Senhor Jesus Cristo, se completou esse templo espiritual, e virá a plenitude do Espírito Santo, trazendo a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, todos em corpos eternos. E aí estará a manifestação dos filhos e filhas de Deus, convertida esta manifestação em uma realidade. Todos adotados no reino de Deus. Porque para quando o corpo místico de Cristo for completado, quando tiver entrado a plenitude dos gentios, todos os escolhidos seremos transformados, os que vivemos e os que morreram, seus corpos físicos serão ressuscitados em corpos eternos. E assim seremos todos adotados no reino de Deus como filhos e filhas de Deus, com corpos eternos e com espíritos teofânicos eternos, e com todo o poder e autoridade que Adão e Eva perderam na queda, e com toda a herança que eles perderam. Portanto, estaremos adotados como reis para reinar sobre este planeta Terra, e como sacerdotes para reinar com Cristo no glorioso reino milenial de Jesus Cristo. Agora vejam este mistério da plenitude dos gentios. É a plenitude da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem que se completar, entrar em toda a sua plenitude, ou seja, entrar até o último dos escolhidos de Deus. Onde? No corpo místico de Jesus Cristo. E os últimos que entram são os da era da pedra angular, porque já os das outras eras entraram. Agora, quantos faltam na era da pedra angular para entrar? Uma coisa sim sabemos, que já entraram muitos escolhidos de Deus. E onde estão? Pois aqui estamos. Nós já estamos. Onde? Na era da pedra angular, sob o ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. E não sabemos quantos mais faltam para entrar, mas na mesma forma que nós entramos escutando a pregação do Evangelho do Reino, eles também entrarão. Portanto, levemos a mensagem do Evangelho do Reino, e quem é de Deus, a voz de Deus escutará. Os que pertencem a este corpo místico de Cristo escutarão a voz de Cristo, não endurecerão seu coração, escutarão sua voz e entrarão ao corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E se completará o número dos escolhidos de Deus. Agora vejam vocês uma coisa. Paulo, em uma ocasião, quis ir para a Bitínia, e disse que Jesus Cristo o impediu, o proibiu. Ele mostrou uma visão de um varão macedônio, dizendo-lhe: passa a Macedônia e nos ajude. O reverendo William Marion Branham, explicando o porquê isto foi assim, ele diz: porque os escolhidos de Deus para esta primeira era não estavam por esse lugar,
não estavam para o leste, mas que estavam na Ásia Menor. E os que escutariam a voz de Cristo, onde estavam, era na Ásia Menor. E São Paulo queria encaminhar para o leste e chegaria nesse rumo, ou por esse rumo chegaria até os chineses. Mas, para a primeira era, os escolhidos estavam na Ásia Menor. E a esse território, Cristo enviou seu anjo mensageiro São Paulo para a primeira era da igreja gentia. E quando lhes pregou o Evangelho de Jesus Cristo, a primeira vinda de Cristo e a sua obra de redenção na cruz do Calvário e a vinda do Espírito Santo, encontramos que escutaram a voz de Cristo, se alegraram e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna, como lhes li no livro dos Atos, no capítulo 13. E agora, vejam vocês como estes mistérios dos escolhidos de Deus nos diferentes territórios foi aberto pelo reverendo William Marion Branham, quando pregou sobre as 7 eras da Igreja Gentil, sobre os selos, mostrou como Jesus Cristo e o Espírito Santo esteve manifestado durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentil, por meio dos 7 anjos mensageiros, nos territórios onde Deus os colocou. E daí se estendeu a mensagem a outras nações. E veio o chamado de Deus, de Jesus Cristo, por meio do mensageiro de cada era, e foram chamados e juntados os escolhidos de cada era. E agora vejam vocês, tivemos o território da Ásia Menor para a primeira era, o território da Europa para a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta era, e o território da América do Norte para a 7ª era. E agora, qual é o território para a era da pedra angular? Onde estarão os escolhidos de Deus que serão chamados e juntados pela mensagem do Evangelho do Reino, que revela o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação? Qual é esse território? Quais são essas pessoas que escutarão a voz de Jesus Cristo por meio do profeta mensageiro da dispensação do Reino, pregando a mensagem do Evangelho do Reino? Onde estão essas pessoas? Pois estamos aqui na América Latina e no Caribe. Este é o território bem-aventurado, que no último dia estaria tendo os escolhidos que seriam chamados e juntados com a mensagem da grande voz de trombeta, como disse Cristo. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e chamará os seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 31. Vejam vocês como na América Latina e o Caribe é o território bem-aventurado, que tem em seu seio os filhos e filhas de Deus do último dia, da era da pedra angular e dispensação do reino. Tem os primeiros que entrariam na dispensação do reino e os primeiros com os quais se abriria a dispensação do reino. Tem em seus seios que receberiam ao anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo viria manifestado na era da pedra angular e da dispensação do reino, nos falando sua mensagem final, a mensagem do Evangelho do Reino, e com esta mensagem nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Onde? Na era da pedra angular e dispensação do reino. E as coisas que em breve devem acontecer no programa divino, no meio da sua igreja, no meio do seu corpo misto de crentes, vejam vocês, ocorrem na era da pedra angular, no território da América Latina e do Caribe. Como o que ocorreu no programa divino em cada era, pois ocorreu no território onde estavam os escolhidos de Deus e o anjo mensageiro de cada era. Agora, isto é algo muito importante, porque isto significa que há grandes promessas para serem manifestadas na América Latina e no Caribe, grandes promessas de bênçãos para os latino-americanos e caribenhos, para verem a manifestação de Jesus Cristo em glória, para verem a glória de Jesus Cristo manifestada no meio da sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino. É a América Latina e o Caribe, a que tem a promessa do despertamento, do avivamento, da era da pedra angular e dispensação do reino. Assim como o território de cada era, onde se cumpriu cada era o território que tinha a promessa do avivamento, despertamento correspondente a cada era. E por isso Deus enviou o mensageiro de cada era ao território correspondente, porque não pode vir um despertamento sem que Deus envie o mensageiro desta era,
para, por meio desse mensageiro, trazer esse despertamento, trazer para a vida a semente de Deus que está vivendo nesse território. E agora, vejam vocês como está prometido para o último dia, para o tempo final, que os trovões despertarão a noiva em um verdadeiro avivamento de Deus, um verdadeiro movimento de Deus para a vida eterna desses escolhidos que entrarão nesse despertamento espiritual, a este avivamento espiritual da parte do nosso amado Senhor Jesus Cristo, por meio do seu anjo mensageiro enviado no último dia. Assim como por meio de cada anjo mensageiro trouxe o avivamento, o despertamento espiritual em cada era, no território onde Deus enviou cada mensageiro, mas era Cristo em cada mensageiro, de cada era quem trouxe esse despertamento, e chamou e juntou os seus escolhidos de cada era. E agora correspondeu à América Latina e ao Caribe o avivamento, o despertamento do último dia, por meio dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, sob a unção do Espírito de Cristo no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Vimos o que é a plenitude dos gentios e vimos com quem ou com os quais se completa a igreja, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Vimos com os quais entra e se completa a plenitude dos gentios. Ou seja, vejam vocês uma coisa muito importante. Como muitos sabem da coisa do campo, quantos sabem das coisas do campo? Quantos sabem de batatas, inhames, mandiocas e todas essas coisas? Todos sabem. Quando estão se jogando em um saco, batatas, inhames ou abóboras, vocês podem ver, vão jogando. Mas os bons comerciantes, quando alguém vai dar uma cabaça ou uma batata, depende o saco do que seja, se for um saco para ser cheio de batatas ou de abóboras, eles vão trazer uma bem grande e diz, não, essa deixe por último. E continuam colocando, e já quando chega a última fase, agora me dê aqui as grandes, as mais bonitas. E quando as pessoas abrem o saco, veem as batatas ou as abóboras mais bonitas. Porque é melhor o fim do negócio que o princípio. E agora, olhem vocês. Houve pessoas de lá da Ásia Menor, muito bonitas, e tudo o que possam dizer. Europeus também, se veem muito bonitos. Norte-americanos também. Mas sabem quais são os mais bonitos que Deus vê? Os latino-americanos e caribenhos. Deixam-me esses que são, que é o fruto mais bonito. Deixam isso para cá, para esta parte aqui de cima. E agora, na colheita, vejam, o fruto mais formoso é o fruto latino-americano e caribenho para nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao tempo maior e glorioso de todos os tempos, onde, sendo o fruto mais formoso, vejam vocês, ainda estando vivos, vamos ser transformados. E que beleza europeia, nem de outros países por lá. Não haverá ninguém como os latino-americanos e caribenhos que estarão na era da pedra angular e dispensação do reino. Pessoas que chegarão à perfeição, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E assim estará completa a plenitude dos gentios. Assim terá entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, que a plenitude dos gentios não chega,
não acontece a plenitude dos gentios, não entra a plenitude dos gentios com pessoas de outros continentes, mas do continente latino-americano e caribenho. Por quê? Desses outros territórios já houve pessoas para estas etapas ou eras da igreja gentia. E agora, pois Deus deixou por último os escolhidos do último dia, os colocou onde? Na América Latina e no Caribe. Isso por quê? Porque no templo que Deus ordenou a Salomão e a Moisés que construíram, encontramos que o lugar santíssimo estava para o oeste. E o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo não pode estar para o norte, nem tampouco pode estar para o leste, nem tampouco pode estar para outro lugar. Tem que estar para o oeste, e o oeste é o continente americano. E já no continente americano se cumpriu a 7ª era da igreja gentia, na parte norte, portanto corresponde à parte da América Central, América do Sul e o Caribe, a do lugar santíssimo do templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É no continente americano, no oeste, onde se completa o corpo místico de Cristo e entra em cheio a plenitude dos gentios. Ou seja, que é no continente latino-americano e caribenho que Cristo aparece em Espírito Santo manifestado por meio do seu anjo mensageiro, o cavaleiro do cavalo branco que vem do ocidente, que viu o reverendo William Marron Branham e falou dele na mensagem O Único Lugar Escolhido por Deus, página 2 em espanhol, e diz: do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos este caminho, esta senda, uma vez mais, ou uma vez, ou novamente. Por quê? Porque é em cada era que Cristo vem manifestado no anjo mensageiro. E porquanto Cristo vem manifestado em seu anjo mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino no último dia no continente latino-americano e caribenho, vem Cristo como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, que é a palavra encarnada em um homem. No profeta mensageiro da dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E por isso ele manifesta por meio do seu anjo mensageiro os ministérios prometidos para o último dia, que são o ministério de Elias pela 5ª ocasião, o ministério de Moisés pela 2ª ocasião e o ministério de Jesus pela 2ª ocasião. E esses 3 grandes ministérios estarão manifestados no último dia, na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular e dispensação do reino, para completar o corpo místico de Cristo, para chamar e juntar os escolhidos do corpo místico de Cristo, e assim completar o corpo místico de Cristo, e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos incorruptíveis, e nós, os que vivemos, sermos transformados, e assim entrar em cheio a plenitude dos gentios, e ter um corpo eterno, todos os escolhidos de Deus, todo o corpo místico de Cristo das eras passadas e do nosso tempo também. E depois entrará a plenitude, depois entrará o povo hebreu, depois que tiver entrado a plenitude dos gentios. E assim, como a primeira vinda de Cristo foi vista no meio do povo hebreu como Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário e realizando a obra de redenção na cruz do Calvário, a segunda vinda de Cristo será vista no meio da igreja gentia, no último dia, na era da pedra angular, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E quando os mortos em Cristo estiverem ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, estivermos transformados, pois a obra de reclamação terá sido efetiva para cada um de nós, porque estaremos reclamados e estaremos com vida eterna e com corpos eternos, na obra de Cristo de reclamação. E agora, vejam onde estamos no programa divino e vejam como o povo hebreu verá tudo isso sendo manifestado na igreja do Senhor Jesus Cristo,
mas o verá quando a plenitude dos gentios tiver entrado, ou seja, quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus, e nós, os que vivemos, sejamos transformados e os mortos em Cristo sejam ressuscitados. Por isso é que o nosso trabalho é onde? Na América Latina e no Caribe, levando a mensagem por todos os lugares para que se complete o corpo místico de Cristo aqui na era da pedra angular. E a plenitude dos gentios entre por completo. E já não haja mais escolhidos para ser chamado, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não haja mais primogênitos para ser chamado e colocado no corpo místico de Cristo, porque já então todos terão entrado ao corpo místico de Cristo. E Cristo poderá sair do lugar de intercessão no céu e fazer sua reclamação e reclamar seus escolhidos que partiram, reclamá-los e trazê-los ressuscitados em corpos eternos. E nós, que estamos vivos, nos reclamar e nos dar o corpo eterno que Ele prometeu para todos nós. Agora estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo em que a plenitude dos gentios entrará em cheio, ou seja, se completará o corpo místico de Cristo, e assim a plenitude dos gentios estará completa. Entrou em cheio, por completo. E todos seremos transformados. E os mortos em Cristo ressuscitados. E o povo hebreu, pois verá esta manifestação de Cristo no meio da sua igreja gentia. E não poderá dizer outra coisa a não ser: este é quem nós estamos esperando. E eles conhecerão a história, tanto da segunda vinda de Cristo, como da primeira vinda de Cristo. Agora, podemos ver que o ministério para o povo hebreu é o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, através dos quais Cristo estará manifestado. Será o Espírito de Cristo manifestado em toda a sua plenitude em seu anjo mensageiro, no mensageiro da dispensação do reino, pregando a mensagem do Evangelho do reino, que é a trombeta final, ou grande voz de trombeta, e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E assim é como o povo hebreu escutará e crerá na mensagem do Evangelho do Reino. Crerá na segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou seja, com seu rosto como o sol. Esse é o tipo e figura, ou este é o simbolismo que será cumprido. Este é o simbolismo da segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como também o leão da tribo de Judá é o simbolismo da segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o leão é o rei dos animais. Agora vejam, vimos o que é a plenitude dos gentios. Até que tenha entrado a plenitude dos gentios, ou seja, até o último dos escolhidos dentre os gentios, o povo hebreu não poderá ver, não poderá entender e não poderá receber a Cristo, não poderá ser convertido a Cristo. Se requer que entre a plenitude dos gentios. Agora, quantos desejam que o povo hebreu receba a Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Pois todos. Pois então estaremos ou continuamos trabalhando para que entre a plenitude dos gentios, que entre até o último dos escolhidos da igreja gentia na era da pedra angular e se complete assim o número dos escolhidos de Deus, dos membros do corpo místico de Cristo, e depois todo Israel será salvo, ou seja, 144 mil hebreus que estão escritos no livro da vida do Cordeiro serão salvos e serão selados com o selo do Deus vivente em suas testas, pelo anjo do Senhor Jesus Cristo que vem,
chamando e juntando os escolhidos de Deus. Em Apocalipse capítulo 7, é enviado para chamar e juntar os escolhidos e selá-los em suas testas. E depois em Apocalipse capítulo 14, os encontramos já chamados e juntados e selados em suas testas. E com o selo do Deus vivo em suas testas. E com o nome do Pai. E com o nome do Cordeiro escrito em suas testas. Vamos ver Apocalipse capítulo 14 diz: Depois olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que tinham o nome dele e o nome do seu Pai escrito na testa. Agora vejam vocês, são selados com o selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo? Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados, até ou para o dia da redenção. E agora vejam vocês, é o Espírito Santo o que tem o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Porque é o anjo de Jeová, o anjo do pacto, que é o Espírito Santo, que em Êxodo capítulo 23 é enviado ao povo hebreu e disse, capítulo 23, versículo 20 ao 23, diz assim: Eis que eu envio o meu anjo, eis que eu envio o meu anjo diante de ti para que te guarde no caminho e te introduza ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está onde? Nele. E temos a promessa de que haveremos de obter o conhecimento do nome eterno do Senhor. Pois é preciso conseguir ao que eu tenho, o anjo de Jeová. Se em verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei os que te afligirem, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus, do Eteu, do Perizeu, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, aos quais eu destruirei. Agora, vejam vocês, este é o anjo que vem diante do povo hebreu. Para quê? Para guardá-los, diz: Eis que eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde no caminho. Eis o anjo guardião. Eis aqui o anjo que guarda o povo hebreu e a todos os escolhidos de Deus. Eis o protetor do povo hebreu e da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eis aqui o anjo protetor. E o anjo protetor tem o nome eterno de Deus. Este é o protetor do povo hebreu, do Israel terreno, também é o anjo protetor do Israel celestial, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o anjo protetor, vejam vocês, em sua primeira vinda em carne humana, em toda a sua plenitude, veio com o nome de redenção, o nome Jesus. Mas vejam vocês, quando Jesus subiu ao céu, recebeu um nome novo. O anjo protetor. Vejam vocês, quando veio em sua primeira vinda, veio com o nome de Jesus, porque significa o quê? Salvador. E agora, para a sua segunda vinda, o anjo protetor virá com o nome eterno de Deus. O anjo protetor virá com o nome que tem que ver com o que ele vai fazer neste tempo final e com a proteção que fará a favor da sua igreja gentia e o povo hebreu. Agora,
podemos ver que este anjo protetor vem de era em era manifestado em uma porção, na porção correspondente a cada etapa, a cada era, porque este anjo protetor é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o anjo protetor que esteve em seu corpo teofânico de era em era, e depois no Antigo Testamento de era em era, e de dispensação em dispensação, e depois se fez carne na pessoa de Jesus. Mas tinha estado manifestado em carne humana em Moisés e nesses profetas dispensacionais e também nos profetas de diferentes eras das dispensações anteriores e na porção correspondente àquelas eras e àquelas dispensações. Depois veio no mensageiro da dispensação da graça, manifestado em toda a sua plenitude. Ou seja, veio em Jesus o anjo do pacto manifestado em toda a sua plenitude. E o nome Jesus, que o véu de carne teve, é o nome que usou o anjo do pacto para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Mas quando subiu ao céu, recebeu um nome novo. Por isso é que Jesus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, disse: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e nunca mais sairá dali, ou seja, nunca mais sairá fora, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Talvez para algumas pessoas isto seja algo surpreendente, seja uma surpresa que Jesus tenha um nome novo. Mas ele mesmo disse, ele disse também que ao que vencer lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha branca um nome novo, o qual ninguém conhece. Um nome escrito, nome novo escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Vejam vocês, quando veio o nome para a redenção, manifestado em carne humana na pessoa de Jesus, somente Jesus entendia este nome. Somente Jesus sabia o que significava esse nome de acordo com a obra que a ele correspondia realizar. Mesmo que tivessem estado sobre a terra muitas pessoas que chamavam Jesus, mas nesse véu de carne, onde estava o anjo do pacto, esse nome cumpriu o significado que tinha. E vejam vocês, foi refletido tudo isso em Josué, porque Jesus significa Josué. Josué em quê? Em hebraico, e Jesus em grego. Assim é. Assim é. Jesus em grego e Josué em hebraico. E agora, vejam vocês, quando o povo hebreu foi restaurado à sua terra, ou seja, foi redimido, porque redimir significa voltar ao lugar onde estava primeiro. Encontramos que quando chegou à terra prometida, ao lugar onde tinha vivido Abraão, Isaque, Jacó e os 12 patriarcas, com quem chegou? Com Josué, que significa Salvador ou Redentor. Vejam como se refletiu a redenção dos escolhidos de Deus, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que são os membros do corpo místico de Cristo, que são Israel celestial, se refletiu no Israel terreno. E agora, vejam vocês como, para a nossa restauração, a vida eterna com um corpo eterno, e para os mortos em Cristo serem restaurados à vida com um corpo eterno, e nós sermos transformados e restaurados à vida eterna com um corpo eterno, o nome do anjo do pacto para a obra do último dia, a obra de reclamação, estará manifestado. Eis aqui, eu escreverei: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá fora. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome do meu Deus. E isto é o que disse Cristo, que vai escrever sobre ele. Assim que vai ter escrito o nome do seu Deus
e o nome da cidade do nosso Deus, a qual desce do céu de Deus, e meu nome novo, pois o único que é preciso conseguir, o vencedor, onde Deus escreva, onde Cristo escreva seu nome novo e o nome eterno de Deus e o nome da cidade do nosso Deus. E, consequentemente, pois tem que conseguir o véu de carne, onde estiver o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é quem tem o nome, para manifestá-lo por meio do seu instrumento. Ou seja, o que? Por meio do vencedor. Assim que vejam quão simples é todo o programa divino. E vejam como para o último dia, para o tempo em que a plenitude dos gentios estará o anjo do pacto, o anjo de Jeová, manifestado. Já não por meio de São Paulo na primeira era, nem por meio de Irineu na segunda era, nem por meio de Martim na terceira era, nem por meio de Colombo na quarta era, nem por meio de Lutero na quinta era, nem por meio de Wesley na sexta era, e nem por meio do reverendo William Marion Branham na sétima era. Portanto, não temos que ir nem à Ásia Menor, nem à França, nem a Hungria, nem a França, nem a Irlanda, nem a Escócia, nem a Alemanha, nem a Inglaterra, nem a América do Norte para ver Cristo manifestado. Por quê? E ele já esteve sim manifestado nesses territórios por meio desses mensageiros, onde unicamente temos que ir e estarmos presentes para ver Jesus Cristo manifestado no último dia, é no território onde ele tiver seu anjo mensageiro. É o território onde a era da pedra angular estiver se cumprindo. Aí é onde veremos Jesus Cristo, anjo do pacto manifestado, realizando sua obra correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino, chamando e juntando seus escolhidos com grande voz de trombeta e revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. E assim chamando e juntando todos os escolhidos, seus escolhidos. Portanto, onde é que temos que estar recebendo a mensagem? De onde é que recebem a mensagem os escolhidos de Deus no último dia? Do anjo do Senhor Jesus Cristo por meio de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro. O anjo do pacto, Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro da dispensação do reino, estará neste último dia nos falando onde? Pois no território latino-americano e caribenho. Este é o território para a manifestação de Deus no último dia. E já começou a obra do último dia, a obra da era da pedra angular e dispensação do reino. Onde? Na América Latina e no Caribe. Aí é onde está a bênção de Deus. Aí é onde os escolhidos de Deus estariam aplicando o sangue nas vergas das suas portas, do coração e nos batentes do coração. Aí é onde o Espírito Santo estaria manifestado tanto na alma de cada escolhido como no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E estaria manifestado em seu anjo mensageiro da era da pedra angular a dispensação do reino, para o cumprimento da plenitude dos gentios, para a entrada da plenitude dos gentios neste último dia. Agora vejam, com quem Cristo completa sua igreja, seu corpo místico de crentes. E isto é um privilégio para nós, os latino-americanos e caribenhos desse último dia. Esse privilégio nos deu nosso amado Senhor Jesus Cristo, de ser os últimos, mas os primeiros no reino de Deus. Estamos vivendo no tempo em que se completará a plenitude dos gentios, com latino-americanos e caribenhos. E desde a América Latina e do Caribe é que se estende a mensagem para outras nações e outros continentes, para que assim possam receber bênçãos de Deus prometidas para este último dia. Chegamos ao tempo em que se completará a plenitude dos gentios. Agora, quem sabia que a plenitude dos gentios se completaria com latino-americanos e caribenhos?
ninguém sabia. Mas já há pessoas que sabem. Onde estão? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe. Aqui, em El Salvador, e em todos os países latino-americanos e caribenhos, recebendo a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. A plenitude dos gentios. Vimos este mistério e ficou claro para todos nós. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, tendo companheirismo ao redor da Palavra de Deus, no tema que tivemos nesta noite, o mistério da plenitude dos gentios. Que Deus abençoe a todos, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos muito boa noite. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nesta noite nossa parte. Deus continue abençoando a todos.